Live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Receba a cura e o milagre que você tanto espera. Várias nações unidas em oração com o pastor Mário de Oliveira e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Acompanhe ao vivo através do canal Quadrangular Oficial no YouTube a live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Olá, vamos louvar ao Senhor. Sim, é o convite que fazemos para você. Estamos aqui com muita alegria para cultuar aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor. E você não esquece, né? Ao entrar, já deu o seu like? Tem o joia, você curte o nosso canal, né? Like quer dizer gostei. Você clicando o dedinho vai lá para cima, para que o canal Quadrangular da Penha se fortaleça cada dia. Então, curte o canal, aproveite esse momento também especial para convidar aqueles queridos que você ama, que você conhece aí no seu bairro, na sua vizinhança, do seu familiar. Envie esse link que você recebeu, diga que estamos aqui iniciando mais um culto e é um prazer receber cada um. Então, para que eles também dêem um like, né, e venham estar conosco, porque juntos nós vamos invocar o nome do Senhor neste culto. E hoje é um culto especial, Santa Ceia, prepara aí já o seu partícula de pão, suco de uva para cultuarmos e participarmos da ceia, tá? Então, dá aquele like e convida os seus queridos amigos. E eu quero desejar a você a paz seja contigo. Que esta paz te alcance, aonde você estiver, né? A caminho, aí no trabalho, no seu lar. Como é bom cumprimentar cada um com esta paz que vem lá do Senhor. E nós vamos orar para entregar este culto a Ele. Se você puder fechar os olhos, senão fique com seus olhos abertos, mas coloque o pensamento lá no trono do Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós e que coisa especial é quando nós podemos parar para cultuar, para te invocar, para bendizer o teu santo nome. Abençoa cada um dos queridos que já estão conosco, aqueles que vão chegar. Em uma só voz dizemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Rei dos Reis. E venha, Senhor, abençoar este culto que nós entregamos a Ti e queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Bom é cantar ao Senhor, louvá-lo. Então vamos louvar ao Senhor? Nós sempre temos um novo cântico no nosso coração. Então cante ao Senhor. Cantai ao Senhor. Sua
começo agora. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Erga suas mãos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Toda glória, toda honra sejam dadas a Jesus. Aleluia. Live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Receba a cura e o milagre que você tanto espera. Várias nações unidas em oração com o pastor Mário de Oliveira e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Acompanhe ao vivo através do canal Quadrangular Oficial no YouTube a live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Amém? É isso aí, nós estamos aqui com os nossos corações, olha, bombando, porque amanhã, 7 de abril, às 20 horas, vai acontecer essa live. Você já pegou o seu frasco de óleo? Já levou? E então, olha, estejam aí, o que nós recebemos de indicação é muito importante. Todos que estiverem na sua casa, claro, vocês vão colocar na televisão para assistir, mas se tiverem 8 pessoas, cada um conecta o seu celular para que assim a nossa live, né, vai ser algo muito, muito forte. Não é só no Brasil. As grandes missões, né, ao redor do mundo, os nossos missionários também estão aí, ó, vão estar conectados. Vai ser uma grande bênção. Todos unidos em fé, com um só propósito, de estarmos clamando para o nosso médico dos médicos, que é Jesus. Então, una a sua fé, tá? Fique aí com o seu flaconete, que no momento certo vai ter a instrução para abrir. E amanhã, então, um pouco antes das 8, já conecta, tá? Estejamos todos juntos em uma só fé, porque esta live, Vida para as Nações, algo tremendo vai acontecer. Muitos testemunhos nós vamos receber. Depois, se você tiver os seus testemunhos, envia aí no 2295. Nós queremos compartilhar a bênção que será. Milagres, milagres só o Senhor faz. E nós estamos muito felizes. E amanhã, queridos, nossa igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, nós vamos começar uma campanha também muito, muito especial. São 21 dias de jejum da vitória. Muitas pessoas, né, às vezes perguntam, o que é isso? Nós fazemos isso baseado no Daniel. Daniel, ele estava clamando por uma resposta, não estava conseguindo. 21 dias ali, ele precisou abrir mão de certas coisas para que a resposta viesse. Então, esse é um propósito de consagração. Você vai tirar da sua vida aí desses 21 dias um alimento sólido, uma bebida e um hábito. E é importante isso, que você tire um hábito, mas acrescente um hábito.
durante esses 21 dias você vai receber a palavra do Senhor. Um tempo para meditar. Ore. Daniel é um exemplo, ele orava 3 vezes ao dia. Então coloca a sua vida em consagração. A bênção do Senhor vai acontecer. Sabe aquela problema, aquela situação que você quer que resolva? É um momento de colocar 21 dias, jejum da vitória, consagre-se ao Senhor e o nosso Deus vai te dar essa resposta. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, então nós vamos estar unidos, clamando ao Senhor, e esse jejum da vitória, muitas coisas vão acontecer, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele continua operando maravilhas, e isso é muito, muito bom. E nós agora, né, estamos chegando numa época muito gostosa, muito boa, que se chama Páscoa. E, queridos, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, nós estamos com algo muito especial e queremos te convidar. E você não pode ficar de fora. Aproveite esse dia 12 de abril, ó, 19h30, tá vendo lá o horário? Olha que lindo, a cantata de Páscoa. Convide pessoas, eu tô até dando uma dica, às vezes você vai chamar a pessoa para vir no culto, ela não quer, mas fale, olha, é um musical. É um musical que vai ter na nossa igreja, algo muito, muito especial, tá? Todos os grupos missionários participando, então venha participar, traga convidados para eles conhecerem o sentido real da Páscoa. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Está lindo, nós ensaiamos, está algo muito, muito especial, tá? E na Páscoa, no domingo, dia 20, Páscoa, nós vamos ter aqui o tradicional, né, culto da ressurreição, às 6 horas da manhã. Então você acorda aí mais cedo, vem em jejum, porque 6 horas da manhã nós vamos cultuar, tal qual aquelas mulheres, né, que foram logo cedo para cuidar do corpo de Jesus, mas que surpresa, chegando lá ele não estava, ele já tinha ressuscitado. Então 6 horas da manhã do dia 20 da Páscoa, domingo, nós vamos celebrar Jesus Cristo vive, tá? É bênção. A nossa igreja está aí cheia de atividades. Terças-feiras, às 20 horas, devocional de mulheres. Mulher, vem participar, nosso grupo está aí, ó, crescendo cada dia mais, muito, muito bom. E os jovens e os adolescentes, cada grupo, né, na sua sala, são devocionais às 19 horas, tá bom? Vem aos sábados, 19 horas, os jovens numa sala, adolescentes na outra, e também devocionais muito gostosos que estão crescendo. E nós temos cultos presenciais, quinta-feira às 15 horas, tarde da bênção, e também às 20 horas, quinta-feira, culto presencial. Faça um propósito com o Senhor. Você pode trazer a roupa de alguém que não está aqui, ou uma garrafa de água, para ser consagrado. É um propósito de 7 quintas-feiras, é bênção. E domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto de oração. Começa a sua semana orando, é muito, muito bom. E às 18 horas é o culto da família. Como é bom, né? Você reunir a sua família e vir cultuar. As crianças, né, depois do louvor, vão para uma sala, culto kids. E os juniores vão para outra sala, onde também recebem ali a palavra de acordo com a idade deles. A igreja fornece lanche. E de adolescentes para cima, nós ficamos juntos, cultuando, celebrando ao Senhor. E as nossas lives são essas aqui, né? Domingo às 20 horas e quarta-feira, 20 horas. Nossa igreja está ativa e convidamos você. Ah, e tem um super aviso, dia 27 de abril, no término do nosso jejum da vitória, nós vamos ter uma grande festa aqui no culto da família, batismo nas águas. E aqui está o meu convite para você. Se você ainda não tomou a melhor decisão da sua vida, ó, é o tempo. Pois disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Então, dia 27, ao final do jejum da vitória, nós vamos festejar vidas que vão escolher a melhor coisa, que é se batizar, descer as águas para nascer uma nova criatura. Vai ter muita festa. Você que já é batizado, venha celebrar, pois nós vamos aqui louvar e agradecer ao Senhor por esse momento muito, muito bom, né? Terminando o jejum da vitória com grande celebração. Aleluia! Como isso é bom, viu? Convidamos você, participe de tudo que a igreja está oferecendo, convide pessoas,
porque é algo especial. E nós então queremos continuar este culto. Fique conosco, você vai receber a palavra, oração, vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia! Olá! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos quantos estão nesse momento nos assistindo pela TV, estão me vendo, e eu tenho o maior prazer de compartilhar com você o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho, e eu quero começar falando sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, especificamente no verso 18. O Senhor Jesus, chegando na sua pátria, na sua terra, ele entrou na sinagoga e, como era de costume, lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele, quando abriu, estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. E vê o versículo seguinte: e proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É maravilhoso quando nós podemos observar que Jesus Cristo veio exatamente para pregar o Evangelho. Observando bem a palavra de Deus, Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Porque evangelho significa boas notícias da parte de Deus para com os homens. E essas boas notícias, exatamente, é o próprio Jesus que veio e trouxe para nós algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus é o centro do evangelho. Ele é o próprio evangelho. Ele veio então para proclamar o evangelho a todos nós. E juntamente com o Evangelho, ele trouxe-nos muitos benefícios. O Evangelho traz benefícios para as pessoas que aceitam o Evangelho de Jesus. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, Deus começa a abençoar a nossa vida. Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, dar vista aos cegos e todas essas maravilhas. E eu gostaria de compartilhar algumas dessas maravilhas que Deus faz. Por exemplo, Jesus é aquele que liberta os oprimidos. Ele veio para nos libertar. Ele fala libertar os oprimidos do diabo. E o texto diz: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Esta é a vontade de Deus. E Jesus respondeu, estendendo a sua mão, ele tocou-lhe, dizendo: eu quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Veja, Jesus Cristo veio, ele tem prazer de curar o homem. Ele tem prazer de curar as pessoas. Quando aquela pessoa se dirigiu a Jesus, dizendo: Senhor, se tu queres, bem podes me curar. É interessante que aquele homem não sabia que Jesus queria ou não. E por isso que ele disse: se tu queres, bem podes me curar. Hoje nós não podemos mais dizer se tu queres. Hoje nós não temos mais que dizer se tu queres, porque nós sabemos que Jesus Cristo quer. Ele declarou: eu quero, seja limpo. Deus faz maravilhas, ele faz a limpeza das pessoas. Esse homem vivia oprimido com essa lepra. Você já pensou uma pessoa leprosa? Ela teria que ficar distante da sociedade, vivia isolada. Esse homem, não sei como, ele saiu do isolamento e se aproximou de Jesus e disse: se tu queres, Senhor, bem podes me curar. E Jesus
amorosamente, mostrando o poder do verdadeiro evangelho, e diz: eu quero, seja limpo. Jesus não somente faz estas maravilhas, como também ele cura cegos. Ele tira de nós a cegueira. E no evangelho também de João, no capítulo 9, no verso 1, nós vemos um texto que mostra um cego sendo curado de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós vemos que, mais um verso para frente, Mateus. E Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Continua: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Jesus tinha diversas maneiras de fazer milagres. Eu creio que Jesus testou a fé deste cego, porque Jesus podia falar para ele: fique limpo agora, isto é, passe a enxergar nesse mesmo momento. Jesus podia dizer isso, mas ele pediu para que ele fosse até um determinado lugar. Além disso, ainda ele fez lodo, untou os olhos dele. Então nós vemos que existem diversas maneiras, conforme a fé de cada um. E este homem foi testado pela sua fé. Ele teve que ser conduzido até o tanque de Siloé. Lavando-se, ele voltou então vendo. Então nós vemos que Jesus, ele não somente liberta as pessoas oprimidas, como também ele cura as pessoas que são cegas. Existem pessoas que são cegas visualmente, e existem pessoas cegas espiritualmente, pessoas que não conseguem enxergar as verdades de Deus, porque elas estão voltadas apenas para as coisas terrenas. Quando nós abrimos os nossos olhos para as coisas espirituais, nós passamos então a enxergar coisas maravilhosas da parte de Deus. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que nos dá muitas bênçãos, entre elas a cura, entre elas a cegueira tanto espiritual como física. Deus faz maravilhas na nossa vida. E no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 32, nós vemos que Jesus falando para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é a verdade? A verdade é o próprio Evangelho de Jesus. Jesus é o Evangelho que Deus enviou, é as boas notícias, é a boa nova. Conhecereis a verdade. É necessário conhecer Jesus. E na medida que nós abrimos o coração para Jesus, Ele então nos liberta. O que você precisa ser libertado? Existem tantas coisas na nossa vida que o homem precisa ser libertado, né? Porque muitas pessoas têm necessidade de ser libertadas de vícios. Eu, por exemplo, antes de conhecer Jesus, eu tinha vícios. E eu tinha um vício que fazia mal para o meu corpo físico. Eu era vidrado no fumo, eu fumava. E eu visitava médico porque eu tinha bronquite. E os médicos diziam que eu tinha que parar de fumar. Eu não conseguia. Sabe, o vício, ele prende as pessoas. Mas Jesus Cristo liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu esqueci que eu fumava. Eu esqueci dos vícios. Eu tentava largar o vício por minha própria vontade, mas eu não conseguia. Quando eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus, os vícios desapareceram. Então, Ele é aquele que verdadeiramente nos liberta. Ele é a verdade que nos liberta.
Nós vemos também, irmãos, que Jesus Cristo nos liberta de prisões. Muitas pessoas estão presas por vícios também, presas por outras coisas que acontecem na vida da pessoa. Muitas preocupações que prendem as pessoas. As coisas deste mundo prendem as pessoas. E nós vemos um caso especial de prisão, onde Paulo e Silas se encontravam presos porque eles estavam pregando o Evangelho. E a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, especificamente no capítulo 16 e no verso 26, que eles estavam cantando louvores. Antes desse versículo está escrito que eles estavam perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e hinos a Deus, e os outros presos estavam escutando. É interessante que eles estavam presos, e eles continuavam cantando louvores a Deus. Veja a segurança que eles tinham em Deus. E aconteceu uma coisa muito interessante, que perto da meia-noite, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos. Então Jesus liberta das prisões. Eles foram libertados das prisões. Eles estavam presos num lugar, um buraco, onde eles estavam presos com cadeias nos seus pés, nas suas mãos. E eles cantavam louvores a Deus. E por um momento, perto da meia-noite, a palavra de Deus nos diz que sobreveio um tão grande terremoto naquele local, que as portas se abriram e eles ficaram livres, e eles foram soltos. Então nós vemos que Deus liberta a pessoa, Deus liberta de prisões. Finalmente, para completarmos esse pensamento da libertação, eu quero dizer ao que está escrito em João, no capítulo 10, especificamente no verso 9. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará passagem. Jesus falou: eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus não é somente a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então veja, nós encontramos diversos lugares na Bíblia onde Jesus diz aquilo que ele é. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é aquilo que você precisa. Na verdade, se você abrir o seu coração, ele é exatamente aquilo que o texto sagrado diz lá no Antigo Testamento, quando Moisés fala com Deus e pergunta: qual é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. Isto é, ele é para tudo aquilo que o homem tem necessidade. Eu sou o que sou. Deus é aquele que pode todas as coisas, na pessoa de Jesus Cristo que ele enviou para nós. Jesus Cristo veio então para nos salvar. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Como que alguém pode entrar? Através de Jesus. Quando nós aceitamos ele de todo o nosso coração, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E hoje, você que está me ouvindo, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, abra o teu coração aí onde você está. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração e repita essa oração comigo. Senhor, meu Deus, neste momento, eu quero aceitar Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida nas mãos dele. Eu quero entregar nas mãos de Jesus tudo aquilo que eu sou. Eu quero entregar os meus problemas, eu quero entregar a minha saúde, eu quero entregar os problemas que eu tenho, as doenças, tudo nas mãos de Jesus, porque eu sei que ele é todo poderoso. Acima de tudo, eu quero entregar a minha vida para ele, para que ele me salve. Ele é o Salvador. Se você orou comigo, diga amém. Deus te abençoe por esse momento tão importante que você fez essa entrega nas mãos de Deus. Deus abençoe você. Ok, eu quero orar por você
que aceitou Jesus como seu Salvador, você que está participando comigo neste momento. Se você tem uma necessidade, como Jesus Cristo é o verdadeiro Evangelho, como Jesus Cristo faz todas essas maravilhas, Ele pode fazer isso na sua vida agora. Seja qual for a sua necessidade, coloca diante de Deus e receba esta oração da fé, porque a oração da fé é a oração da certeza. Eu tenho certeza que Deus responde a oração daqueles que oram. E eu quero nesse momento falar com Deus em seu favor. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo as forças das enfermidades, toda doença, toda opressão, toda obra maligna, toda cegueira, todo poder do mal, seja agora libertar destas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra do maligno, todo poder de Satanás, doenças espirituais, doenças alojadas no corpo físico, eu te repreendo agora, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus me deu essa autoridade para repreender a doença, para mandar embora. Eu mando que saia neste momento, desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que orou comigo, diga amém. Quero deixar aqui uma palavra breve para você. Se você realmente tem recebido bênçãos de Deus através das nossas orações, entre em contato com a gente. Entre em contato pelo telefone 2295-8533. Conte para nós a bênção que você tem recebido. Nós temos o maior prazer de colocá-la no ar para que os outros possam também ouvir e ver as maravilhas que Deus fez na sua vida. Deus te abençoe. Sabe quando tudo está parado, quase nada sai do seu lugar, a esperança e o ânimo quebrados, não existem forças para lutar. Eu não sei o que te desespera, nem o que tanto te faz chorar, mas sei que a tua vitória te espera, e ela tem hora e lugar. Fale com Deus, que Ele sempre está contigo. Ele conhece mais você do que você. Não se esqueça que Ele é Pai, que Ele é amigo, e fará tudo para ver você vencer. Ficar parado ou reclamando não adianta. Onde estiver, levante a voz, aumente a fé. Grandes maravilhas Deus já fez e fará por você, para te mostrar o vencedor que você é. Amém, gente? Você é um vencedor, creia nisso. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, todo primeiro domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. Foi uma ordem de Jesus. Ele disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então nós que já fazemos parte do Evangelho, que já aceitamos Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, nós participamos da ceia do Senhor. E ao participar da ceia do Senhor, nós lembramos a morte de Jesus. Porque foi exatamente na morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição que Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da dívida que Adão tinha feito diante de Deus quando ele cometeu o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, esse pecado se alastrou a toda a humanidade. E Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer o pecado. E esse pecado é desfeito quando nós aceitamos o pagamento que Jesus Cristo fez. Porque a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição foi exatamente um pagamento
da dívida que o homem tinha contra Deus. E esse pagamento, é necessário que o homem aceite esse pagamento. E nós aceitamos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos esse pagamento. E Jesus Cristo disse que todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando que Jesus Cristo pagou o preço. Nós estamos lembrando que ele morreu, derramou seu sangue inocente e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? E o apóstolo Paulo, entendendo tão bem isso, ele escreve lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 em diante, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, ele quando foi traído, ele, assentado com os seus discípulos, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é o corpo, que é o meu corpo que é dado por vós. Coma deste pão. E depois ele pegou também o cálice e disse: esse cálice simboliza o meu sangue que será dado por vós. Todas as vezes que vocês fizerem, vocês estão lembrando a minha morte. Façam isso em memória de mim. Por que, Jesus? Por que a gente faz alguma coisa em memória? Aquilo que fazemos em memória é memorizando aquilo que já aconteceu. Então Jesus pagou o preço por nós. A ceia do Senhor, nós participamos lembrando. E toda vez que nós participamos da ceia, é como sem palavras nós estamos dizendo: Jesus morreu por mim. Ele pagou o preço que eu não podia pagar. Ele pagou o preço no meu lugar. Então, se você vai participar da ceia conosco, prepara aí. Eu não espero que você já tenha preparado, mas se não preparou ainda, pegue um cálicezinho de vinho ou suco de uva, tanto faz, e também um pedacinho de pão. Não precisa ser muita comida, porque o próprio apóstolo Paulo disse que a ceia do Senhor não é para encher a barriga. A ceia do Senhor é apenas um símbolo, lembrando a morte de Jesus. E se você já tem o seu cálice, o seu pão aí, nós vamos consagrar agora e depois vamos participar juntos. Feche os seus olhos onde você está. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor consagre esses alimentos agora, para que ao tocar nos lábios de cada um, ele seja saúde para o corpo físico e seja vida para a alma. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder participar desse momento da ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, todos quantos agora vão participar comigo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Participe do pão e coma também do cálice. Aleluia. Você que participou comigo, agradeça a Deus. Diga um glória a Deus comigo, dizendo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento que eu posso participar, lembrando que o Senhor pagou o preço no meu lugar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E você que orou comigo, diga amém. Você pode nos ajudar a levar o Evangelho de Jesus. Aí estão na tela, você vê os dois bancos, Banco Itaú e Banco Santander. Também nós temos o CNPJ. Você pode nos ajudar a levar a mensagem de Cristo. Sabe que todas as vezes que você estende a sua mão para ajudar a levar a mensagem de Deus, Deus promete devolver quadruplicadamente. Deus promete devolver de uma maneira especial, abrindo as janelas do céu em seu favor. Você pode ser um pregador do Evangelho sem palavras, através dos seus atos, através de você fazer um depósito agora na conta do nosso banco. Você pode nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Eu sugiro que você faça um Pix no nosso
CNPJ que é o 62 955 505 0443-77. Tenho certeza de uma coisa, que Deus jamais ficará em dívida contigo. Ele ama aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo diz na sua pregação, no seu evangelho que ele prega, numa de suas epístolas ele fala que aquele que dá deve dar com alegria. Quando nós fazemos com amor a obra de Deus, Deus nos recompensa de uma maneira maravilhosa. Abra o teu coração, converta agora o seu bolso também para Jesus e dê a sua oferta para a glória de Deus. Eu vou orar com você, que é nosso parceiro, que nos ajuda a levar o Evangelho. Senhor, eu quero abençoar essas vidas que estão contribuindo para que o Evangelho seja levado a todo rincão, a todo lugar do Brasil, do mundo, nesse globo em que vivemos globalizados, Senhor. Abençoa, Senhor, as vidas que estão contribuindo agora, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Vem aí o pastor Antônio Alfredo ainda para momentos muito especiais. Deus te abençoe e fique na paz. Olá! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua casa de campo, na sua casa de praia. Se você está na cozinha fazendo ainda o almoço, se você está no metrô, no skate, no avião, no submarino ou na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez nos reunimos para engrandecer, para adorar, para glorificar o nome daquele que era, que é e sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó, já está passando algumas imagens atrás de mim ali do Brasil, então eu quero convidar você, vem comigo, vamos orar pelo Brasil. Feche os teus olhos se você puder. Eleve o seu pensamento a Deus juntamente comigo. Querido Deus, nós dedicamos esse tempo de oração em favor dessa nação, por aqueles que governam, porque da sua parte o Senhor já tem dado abundância em todas as áreas, nas áreas de mata, de rios, nas áreas do clima, enfim, da terra, tudo é abundante. Um povo amoroso. Por isso, Senhor, nós oramos para que os que governam tenham a sensibilidade de ouvir as necessidades do povo, sentir as necessidades do povo e agir em função de cuidar delas. Peço por aqueles que também se dedicam à saúde da população, os médicos, enfermeiros, técnicos, que a força do Senhor os ajude nesta função. Não somente eles, mas também tem uma série de estruturas paralelas que trabalham em função da saúde da população. Que o Senhor os ajude. Peço que cuide também, Senhor, dos que trabalham nas áreas rurais, nas áreas da cidade, todos os que se esforçam para que essa nação seja um bom lugar para se viver. Fortalece, dá sabedoria, dá direção, tanto ao patrão quanto ao empregado, quanto, Senhor, aquele que está voltado a ensinar e educar qualquer idade. Ajuda ele também. Peço por aqueles que são os nossos líderes espirituais, aqueles que cuidam da área administrativa da igreja, pastor Mário, representando o Conselho Nacional, pastor Toninho, representando o Conselho Estadual. Que a mão do Senhor seja com eles. Conosco, pastor Nelson, pastor Oceli, que formaram esta região 585. Nós que hoje estamos cuidando, que a força do Senhor nos ajude, junto com toda a liderança, os pastores, a levar a tua palavra, em tempo e fora de tempo, para que o Senhor seja glorificado em vidas que te conheçam o seu amor, a sua graça. Peço também pelos nossos representantes nas casas de lei, pelo pastor Jefferson, que nos representa ali na área federal, pastor Carlos César, que nos representa aqui na área estadual, por São Paulo, pelos nossos parceiros, pastores que trabalham na área de ação social, pastor Rubens, Teles. Ajuda, Senhor, cada um na sua área a desenvolver força e trabalho em função de fazer deste um país melhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E chegamos no momento
que vamos terminar esse tempo de adoração, de palavra, de comunhão, de ceia, agradecendo a Deus pela vida e agradecendo a Deus por você estar conosco aqui. Lembre, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você for fazer qualquer coisa, mantenha a alegria do Senhor. Ela é vida, ela é força, ela é poderosa, ela te impulsiona a ir mais além. Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Tchau! Glória a Deus.